Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todas e todos. Este é o Podcast Leov. Hoje a gente continua então falando sobre o patrimônio da nossa cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Patrimônio este que foi tombado. A gente vai entender um pouquinho mais como funciona isso, do que a gente está falando. Então, eu convido você a ficar ligadinho aí, né? Você que está escutando no seu carro, né? Você que está com a sua família aí tomando café da manhã, tomando chimarrão, quem sabe? E falando em chimarrão, vamos chamar uma pessoa que gosta um pouquinho só de chimarrão, né? A gaúcha que mora em Itajaí. Na verdade, tem duas hoje, né? Duas gaúchas que moram em Itajaí. Kátia Nascimento. Oi, oi, Eduardo, tudo bem? Oi, então, tudo bem. Vamos dar sequência, então, ao nosso projeto, o projeto que a gente foi selecionado, né, da Lei Aldir Blanc, que é um livro de contos Casas Tombadas de Itajaí, né? E para a gente não achar que casas tombadas é a casa que caiu, né? Porque tem toda uma ciência por trás dessa questão de casas tombadas, a gente vai chamar a arquiteta responsável pelo estudo, pela pesquisa, né, dessas casas tombadas que fazem parte do nosso projeto, né? Que é a arquiteta Júlia Bandeira. Tudo bem, Júlia? Olá! Muito obrigada por me receberem aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. O que tu está achando de participar desse projeto? Conta aí para nós. Está sendo muito legal, né? Eu sou uma admiradora do patrimônio histórico em geral, né? É uma das coisas que eu mais gosto, né, na minha profissão. Mas está sendo até um aprendizado aqui, né? Não faz muito tempo que eu moro aqui em Itajaí. Então, está sendo legal alinhar esses dois pontos. Uma coisa que eu já gosto de fazer, uma cidade que eu estou conhecendo, já tinha interesse, já conhecia algumas coisas, porque eu já tenho interesse normalmente por isso. E aí agora eu estou aprendendo mais ainda, me pesquisando sobre e tal, e com a finalidade, no final das contas, de apresentar para as pessoas que também não conhecem, né? Bacana, né? E Júlia, e esse tombamento, tu pode explicar para a gente o que significa tombar? O que é tombar um patrimônio? Parece bobagem, né? Mas eu acho que eu descobri que tem um livro do tombo. Achei o máximo isso, né? Sabia, Eduardo? Tem um livro que se chama o Livro do Tombo, onde ficam registrados todos essas casas, essas. Bom, a Júlia vai falar melhor isso, porque não são só casas que são tombadas, né, Júlia? Falando tombar, parece que é uma coisa que caiu, né? Que é o contrário do que é, na verdade, né? Parece que é uma coisa que não foi preservada, né? Tem uma árvore que está no nosso projeto, só que ela tombou literalmente. Né? Exato, ela tombou mesmo. Ela caiu, Bem tombada, ela tombou de verdade. Essa daí eu não entendo. Mas na verdade, o tombamento tem isso, né? Até fazendo uma pesquisa mais a fundo, o tombamento ele vem enfim, é uma palavra, é um verbo português, né? Do tombar, mas é mais na finalidade de registrar, inventariar um bem. Ele pode ser um bem, pode ser material, também pode ser natural, e na verdade praticamente tudo pode ser tombado. Ele pode ser um bem cultural. Deixa eu até... Então, na verdade, várias coisas podem ser tombadas, né? Mas é mais a ideia de... tem como finalidade, né, preservar. Pode ser um bem histórico, cultural, arquitetônico e ambiental também. Então, pode ser um prédio, uma casa, mas também pode ser uma pintura, um livro, uma roupa, uma árvore também, como tem aqui em Itajaí, né? Então, a ideia é, através de leis, né, tu poder fazer a preservação de alguma coisa que é importante historicamente para algum lugar, né? No caso,
aqui no Brasil. Daí dá para fazer o tombamento em âmbito nacional, em âmbito municipal, ou em âmbito estadual ou municipal, né? Então, e aí a ideia toda é preservar a cultura, para também a gente não sair destruindo tudo e acabar com a história da nossa cidade. Sim, e quem é que pede para ser tombado determinada coisa? Qualquer um pode pedir? Qualquer um pode pedir. Daí, dependendo se tu quer, como eu falei, tem esses 3 âmbitos, né? Municipal, estadual ou nacional, federal. Né? E daí, se tu quiser, tu pode pedir, se tu quiser que seja municipal, tu pede para a prefeitura, estadual para o governo do estado, ou federal, daí tem o IFAM, né? Que o IFAM deixa eu lembrar, é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Daí tu pede para o IFAM, e aí eles fazem uma análise, né? Também não vai passar tudo. Daí eles fazem uma análise para ver se faz sentido e tal, que seja tombado ou não. Para ver a importância isso desse... Isso no caso lá, por exemplo, nível municipal, isso provavelmente vai para a Câmara dos Vereadores, né? Daí eles vão fazer esse projeto de lei, alguma coisa assim, no estado, a Assembleia de Deus. Então, acho que cada prefeitura tem um órgão responsável, daí acho que eles não têm um nome exatamente, cada prefeitura ou cada governo tem um nome que é de um órgão que é responsável. Acaba sendo o chefe do executivo mesmo que vai fazer esse tombamento. Na verdade, depende, né? E outra coisa, né? Tem essas 17 casas que são tombadas, mas tem muitas outras casas aqui antigas que não foram tombadas ainda. Sim, Qual é o critério? Então, teria que ter um pedido, porque... porque, na verdade, tem muita história, né? Até pesquisando sobre essas casas, dá para ver que tem uma conexão entre várias famílias antigas de Itajaí, que foram pioneiras aqui em Itajaí, e tem muito mais casas, até essas mesmas famílias têm outras casas. Então, eu acho que é mais uma questão de fazer o pedido, assim, não sei... qual que foi o parâmetro, né? Interessante, seria interessante saber, né, por que as outras não foram tombadas, né? Porque tem muita casa antiga aqui. As que a gente está fazendo essa pesquisa, né, elas são tombadas em âmbito municipal mesmo. E existe isso, que, na verdade, quanto maior o âmbito, né, que ela está sendo tombada, tipo, se é estadual ou nacional, cada vez é mais difícil tu descaracterizar ela, né? Porque a ideia do tombamento é esse. A ideia é tu não descaracterizar, né? Então, o tombamento, ele acaba que tem alguns impedimentos. Tu não consegue mudar a fachada, depende do que é tombado, né? Às vezes é só a fachada, às vezes é dentro, às vezes é uma pintura. Então... a ideia é que não se perca com o tempo aquela característica que remete à história, né, daquele lugar. Sim, eu lembro que lá em Pelotas, a fachada, né, eles podem mudar para dentro, mas fica só a fachada. Tem um prédio lá, tem um banco que é novo, mas ficou aquela fachada antiga, não sei se tu lembra disso. Sim, às vezes, dependendo... Mas é só uma parede, é só uma parede que ficou. Mas é que é um relato, né, para guardar aquela memória ali, aqui tinha essa casa, mesmo que não tenha mais o miolo dela, existiu essa casa aqui e tem toda a história dela, né. Ele, então, o arquiteto, construiu a casa a pedido do proprietário, com a finalidade de fazer seu comércio embaixo e a moradia em cima, com sua linda esposa. Era de alvenaria, em estilo eclético, de influência germânica, imponente, com 4 frontões, um pavimento térreo, depois o primeiro andar e o sótão. Os frontões, em cada lateral, faziam acabamento nas extremidades do sótão. As sensuais curvas e ornamentos, voltados ao barroco alemão, eram para lembrar que todos, sim, todos vieram da Alemanha. Humberto, rapaz de 18 anos que morava em frente, passava horas a admirar aquela magnífica casa. Não só a casa, Humberto admirava a dona da casa,
a senhora da casa, Elvira. Mas então, daí tem isso, no âmbito municipal, ela acaba não ficando ela acaba ficando menos, porque quanto maior o âmbito de proteção dela, né, mais ela é protegida. Então, tipo, se é federal, é mais difícil. Sim, claro. Descaracterizar ela. A estadual é um pouco menos e o municipal é um pouco menos, né? De qualquer jeito, é uma forma de preservar, né? Sim. Júlia, e tu já pesquisaste todas elas, né? Já. E o que tu achou mais interessante disso tudo? Eu achei várias coisas interessantes, na verdade. É que foi tudo uma novidade, assim, né? Fui aprendendo. Sim, mas tem alguma coisa que te chamou mais atenção? Eu achei muito legal entender como que se formou a cidade, na verdade, porque todas essas casas que são tombadas, que a gente pesquisou, que eu pesquisei, né, e que a gente está escrevendo, elas foram pioneiras, né, na cidade. Então, são famílias que chegaram, na época tinham 40 famílias que formaram a cidade, então, na época não tinha ninguém, eles ficavam todas na rua Lauro Miller, tanto que a maior parte dessas casas, elas ficam mais ou menos próximas, e entender mais ou menos o funcionamento da cidade ali, como elas se funcionavam na rua Lauro Miller, que era chamada Rua da Praia, e todas de frente para o rio Itajaí, que era onde chegavam as embarcações, e como que funcionou isso antes de se tornar tão grande, né? Que hoje a gente tem o porto e tal, mas as coisas aconteciam naturalmente sem ser oficialmente um porto antes de ser um porto, né? Então, as pessoas chegavam por ali, por isso que a cidade foi se formando em torno daquele lugar, e depois um hotel que veio ali para receber as pessoas que vinham dali, muitos alemães vindo, então teve muita conexão com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Também tem toda a história, além dos alemães, né, tem os escravos que vinham também, que vinham não, né, que foram trazidos e acabaram construindo essas casas. E também achei uma coisa muito curiosa, que com toda essa imigração, né, alemã, também achei muito curioso a história a história da Sociedade Sebastião Lucas, porque apesar de toda essa história da imigração alemã para cá, tem essa sociedade que foi uma sociedade criada para o grupo afrodescendente, né, os negros que tinham aqui em Itajaí, porque não tinha nada destinado para os negros, né, no fim, todos, como no Brasil inteiro, né, todos eram descendentes de negros que foram escravizados. Isso. E no fim aqui não tinha nenhum clube que era para negros, e eles criaram essa sociedade, que eu achei muito curioso, porque não eu fui procurar essa história, né, e não tinha visto assim falar dessa Sim. história aqui. E achei muito legal assim ver que na época não tinha baile de debutante para meninas negras, e esse lugar era o lugar que tinha. Tinham muitas festas, foi um lugar que era bastante utilizado, assim, e muitas histórias muito legais, assim, aqui de Itajaí que eu tô gostando de conhecer ainda, e fiquei mais curiosa ainda, tem tanta coisa, né, que a gente, essas casas que a gente vê, vários nomes de rua, que a gente, no final das contas, não conhece. Não sabe de onde que saiu, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, quanto Conder, né? Parece que todas as ruas se chamam Conder. E agora com esse trabalho, a gente sabe a diferença deles. E ver como que é isso, né? Que também tem isso. Na época era muito mais fácil fazer nome, não tinha ninguém. Eles fundaram a cidade, né? Sim, e claro. Aí, no fim, de geração em geração, até hoje, tu vai ver a família Conde, a família Malbo, a família, todos esses descendentes aí. E eu acho que tem até um busto ali na praça, não tem? Do Conder? Tem aqui na praça, na Beira Rio. Do lado da pista de skate? Eu acho que é um Conder que tem bem ali, no começo do Beira Rio. É um Conder, Não sei qual é a deles, mas... E assim, eles são influentes na cidade até hoje? Eu não tanto quanto já foram, né? Até tem os descendentes deles, até quando eu fui procurar, tinha alguma coisa sobre um ou outro, alguns até escreveram coisas sobre a família e tudo mais, tem livro.
mas não são tão influentes quanto eles já foram, né? Porque até acho que nem tem como ser tão influente atualmente, né? Claro. Imagina, tinha A não 40 ser que famílias, seja um agora prefeito tem... vereador. Não, imagina, 1890, eles eram envolvidos com política, com comércio, em qualquer lugar tu ia ver alguém da família, mas é porque não tinha tanta gente na cidade assim, né? Eles faziam tudo. Na verdade, eles era faziam porque comerciante. a cidade tinha que ser construída, né? Então, alguém tinha que fazer, né? Não, eu ia falar que muitos deles saíram lá da Alemanha e eles eram, sei lá, faziam alguma coisa lá, por exemplo, engenheiro, professor, e aí vinham para cá fazer outra coisa, e aí viravam. Tem até história acho que é o Malburg. Ele veio para cá, virou padeiro, depois começou a mexer com comércio e aí criou uma empresa de importação e exportação, fazia de tudo, assim, sabe? Eu vi hoje ainda isso, do Marlborough. Ele fazia várias coisas mesmo. Essa era uma das famílias, o Conder e a família Marlborough, isso? Marlborough, a família Burgard, família até o pessoal da família Conder veio para o Brasil chamado pela família Marlborough, mas que legal. Isso daí já não é spoiler. Mas a gente está dando uns spoilerzinhos assim, que é para as pessoas depois quererem ler o livro. Sim, porque a gente está passeando pela história da cidade. Depois no final a gente vai fazer uma exposição. Sim, já tem, isso vai ser legal. Já temos várias ideias aqui. Então, já estou pensando nisso também, numa mostra, né? Como que a gente vai mostrar essas fotos. Um varal com partes dos seus contos, Kátia. Olha que legal. Uma exposição, dá para fazer uma exposição. Uma exposição mesmo. Quem sabe o Vanderlei consegue para a gente lá uma exposição na Casa de Cultura. Olha, eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver se a gente se inscreve. E quem sabe, né? Na sequência, um documentário, né? Um mini documentário. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. É bem bacana. Curtinho, mas bem sucinto e mostrando todo mundo trabalhando. Que é legal entender, né? Como que essa formação da cidade, o que Itajaí é assim hoje, né? O que aconteceu até Itajaí chegar onde ela está agora, né? Essa história dessas casas tombadas explica isso, e até por isso que elas foram tombadas, né? Porque elas explicam a história da cidade. Sim, exato, claro. Apesar de algumas nem serem preservadas assim como deveria, né? Sim, e a questão das árvores? Pois então, questão das árvores. Então, tem duas, são 19 bens tombados, né? São 17 arquitetônicos, né? Que são prédios, né? E 2 são bens naturais, né? Tem as palmeiras da rua José Gaal, que são 19 palmeiras, e tem a figueira na frente do Colégio São José. Essa figueira, ela foi tombada e tombou. Essa figueira, mas ela era uma figueira centenária, ficava na frente do Colégio São José. E é engraçado porque não tem muita história sobre ela, não tem muito artigo, não tem... Na verdade, tem pouca Tem uma fotografia só que a gente achou, né? De 1936, se eu não me engano, de umas crianças na frente dessa figueira, na frente do São José. Embaixo, eu acho. Faz tempo que essa árvore tombou? No sentido de caiu? 2007. Faz pouco tempo, na verdade. Sim. 2007. E além delas, tem as palmeiras na Rua Gal, né? E na verdade, palmeiras tem um monte de palmeiras aqui, palmeira aqui em Itajaí, né? Tem aquelas da Joca Brandão. Cidade de praia, né? Tem as da Joca Brandão, né? Que são muitas também ali na Joca Brandão. Sabe? Então, até foi bem difícil de entender, porque não é muito bem explicado, assim, se for procurar. Por que são aquelas, né, que foram tombadas? Mas quem sabe vai ser esse trabalho que vai dar essas informações todas aí, né? Esse vácuo, porque faltou conteúdo para pesquisa. Acho que faltou
estava faltando justamente o que a gente está fazendo, um caderno com todos os bens tombados juntos, sabe? Porque eu encontrei coisas, mas cada uma estava de um lado. Um falava sobre uma casa, outro sobre um prédio, outro sobre não sei o quê. Mas juntos não tinha nada falando assim muito legal. bem, sabe? Legal. E a gente tem que achar esse livro do tombo, que a Evelise, do museu, ela disse que está na Casa Lins, o livro do tombo, que é... Eu adoro Mais um material de nome pesquisa. desse livro, o livro do tombo, que é para ver onde que está o registro de que elas foram tombadas, né? Sim. Isso é importante. Né? Deve ter mais informações, né? Deve ter mais tem informações. Os decretos, as leis, então se tu for procurar, tem um decreto lá dizendo que foi tombado, quais são as árvores, os prédios, mas é que era e bom aí, entender. se ela caiu também, deve estar escrito lá? Pois é, deveria, eu acho. Não, né? No decreto não, mas deveria. Não, mas no livro do tombo. Mas será que o livro do tombo só não registra o tombo? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Vamos ter que encontrar esse livro agora. Ah, meu Deus. Olha que legal. No livro do tombo, registra tombo ou não registra tombo? Meu Deus do céu. A gente tem que achar esse livro do tombo. Hã? É verdade. Acho que podia escrever um conto sobre isso. Sim, mas eu vou escrever, eu tenho que escrever, porque eu disse que vou escrever 19 contos. Ela não está lá, mas eu vou ter que escrever sobre ela, né? Fica aí a curiosidade. Vai ser escrito sobre o tombo da árvore tombada. O tombo da árvore tombada. Ótimo título. Ótimo, olha lá, já. Como diz, Kátia? Eu escrevo ou você escreve? Aqui. Não, eu que tenho que escrever, né, Eduardo? Ora. Cada um faz a sua parte. Tombo da árvore tombada. Ótimo, gostei. Ele me contava do seu povo e como eram vulcanizados. Nem sei se essa palavra existe para decifrar uma pessoa, mas vulcanizados foi a que mais me pareceu decifrá-los. Vivem como vulcões, são ávidos, são quentes, se deixam vulnerabilizarem-se para explorar o que há de melhor na vida, mas querem cortar suas raízes. Pessoas assim devem ser escravizadas, dizia ele. Não podem ser o que todos querem e não conseguem. Aquelas falas me excitavam para a vida e no corpo. Não poderia deixar de amá-lo. Jamais haveria outro, disso tinha certeza. Valia arriscar-me. Agora, com as enchentes que aconteceram aqui, né? Várias enchentes, pode ser que tenha acontecido isso, né? Com a árvore. Pelo que eu vi, alguma coisa que eu vi tem a ver com isso, com muita chuva e ela acabou tombando por causa de vento, alguma coisa assim. E também, né, centenária, durante um Sim, século ela ficou... Ela cuidou, né? Ela... Como é que a gente diz? Ela deu... que na verdade o tombamento ele não impede de cair, né? Ele só impede de arrancarem, né? Então tu não pode arrancar, mas aí... Ou se acontece alguma coisa, né? Alguma construção, né? Sim. Mas a casa ainda dá para preservar, né? Por exemplo, a Casa Bauer, o prédio da Companhia Bauer, né? Ele não foi preservado, né? Até tinha uma parte, depois quando vocês forem ler lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas até tinha uma parte dele que não era tombada e ele estava meio ruim, assim, e aí destruíram ele e tiraram essa parte, foi transformado num estacionamento, mas o resto da casa está bem mal preservado, sabe? Se não for preservado, com o tempo, já tá numa situação que ele está deteriorado, né? Com o tempo, ele vai ficar numa situação que vai ficar perigoso, né? Daqui a pouco ele tomba. Então, interessante isso que tu está dizendo, porque ela pode ser tombada, mas o que adianta ela ser tombada se ela não for preservada? Então, a ideia do tombamento é faça com que preserve, né? Mas tem alguns incentivos, algumas coisas que são feitas com o tombamento, sabe? Para que ela seja preservada. Então, geralmente tem um proprietário. Então, se tu tem vários incentivos que podem fazer, que são incentivos, por exemplo, isenção de IPTU,
desconto no IPTU se o proprietário cuidar da casa, coisas assim, sabe? Que são legislativas, assim. Então, porque, por exemplo, tu tem uma casa, porque é isso, toda casa pode ser tombada. Tu tem uma casa que é muito antiga, tu mora nela há milhões de anos, daí tu tem essa casa. Eu posso pedir o tombamento da casa, mesmo que tu não queira, tu pode até recorrer, mas dependendo, ela vai ser tombada de qualquer forma. E daí, a partir daí, tu pode receber alguns incentivos para cuidar dela, sabe? E, além disso, tu é proibida de fazer algumas coisas, entende? Então, tipo, a partir daí, tu não pode mais, sei lá, destruir a tua fachada, colocar uma porta diferente, alguma coisa assim. Mas, além disso, também manter as tem características. tu tem que manter as características dela. Mas é que depende do tombamento, depende da casa. Tudo tem a ver com a história e o que é importante, né? Mas, daí, além disso, tu pode receber alguns incentivos para ajudar a preservar, né? Mas acho que se não fizer nada, também tu não recebe o incentivo, mas também não tem uma penalidade, assim, sabe? Então, isso que era a próxima pergunta. Porque não é assim. tá perdendo o patrimônio e perdeu, tinha. Árvore, porque né? o que está acontecendo com a Companhia Bauer, né? Tipo, eles não estão sendo penalizados, não tem penalidade para não cuidar, mas eles também não estão fazendo nada, estão lá só deixando, né? Mas Eles não estão restaurando lá? Então, tá com projeto, eu até estava vendo que tem já destinados, desde 2014, para a Companhia Bauer e a ferrovia também, como que é o nome? A ferrovia, mas... Vereza. Que ela foi restaurada e eu acho que vai ser restaurada. É o museu, né? Eu acho que vai ser restaurada, né, a Companhia Bauer. Mas ela está numa situação bem deteriorada, né? E é complicado, porque se fica numa situação em que a estrutura já fica ruim, tem coisas que já não dão mais para recuperar, né? Sim. A Fundação Cultural lá, que é a Casa Burgard. Vão começar a restaurar em abril, o Vanderlei falou para nós. É uma casa maravilhosa. Tem uma como é que é mesmo, de música lá, um conservatório de música, né? Sim, conservatório. Eles estavam enviando um pedido de assinatura para eles conseguirem uma dessas casas que está em condição, não sei qual se é uma dessas que a gente está pesquisando. Eu recebi um e-mail, tenho que até dar uma olhada para ver se é uma dessas casas. Eles estavam pedindo para ser sede, né, do conservatório, porque acho que tinha alguma coisa que não queriam destruir, né, demolir, não sei o que é. Não sei se vocês... Agora o conservatório é na escola Vitor Meireles, né? Na Casa de Cultura. O conservatório é na Casa de Cultura, que é lá onde era a escola. Eles estavam fazendo esse abaixo-assinado requerendo uma casa para essas casas antigas. Porque faz tempo que eles querem tirar o conservatório dali. De todas que eu fiz a pesquisa, eu achei que a Companhia Bauer é a que está mais deteriorada. Assim. Mas eu acho que é, sim. Casarão Bauer, né? É uma pena, né? Você, nosso ouvinte, você pode nos dar dicas também, né? Esse feedback de vocês é muito importante para a gente também. De repente, você sabe também alguma história, né? Sim. Dessas casas, dessas árvores, né? A gente falou no programa passado, se você, de repente, tem foto com essa árvore, né? Lá no prédio de São José, manda pra gente aí, que quem sabe você apareça também, né? Com sua contribuição no nosso trabalho. Nas nossas redes sociais. Nas suas redes sociais. Até porque muita gente que é daqui de Itajaí pode ser descendente, né, dessas pessoas. Eu até, conversando com uma amiga minha, eu trabalho ali na Samuel Reuse, que eu não sei falar direito, que é alemão, mas escreve Reuse. Daí fui pesquisando e o nome dela tem o mesmo sobrenome da rua. Daí eu falei, tu é da família desse Samuel aí? Aí ela, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, ele foi prefeito de Itajaí. Então tu vai ver que tem muitas pessoas nem sabia. Que são descendentes aqui. E nem ela sabia. Não sabe a própria história, onde já se viu.
Itajaí Antiga, né, que eu comentei também no último programa, eles estavam falando de uma senhorinha. Ah, quem lembra dessa senhorinha? Esqueci o nome dela agora também. Mas viveu nessa casa tal, daí o pessoal já começa a comentar, todo mundo conhece a dona não sei o que, enfim. É legal, né, trabalhar com isso daí também. E acho que a gente vai, com esse trabalho que está fazendo, vai trazer um pouco lembrança, né, das pessoas mais antigas, na verdade, Sim. E trazer informação nova para o pessoal de agora, né? Não, eu tenho uma professora que foi minha professora na faculdade de restauro, que ela sempre fala isso, que ela é louca por patrimônio, e ela sempre fala isso, que tem que... os meus velhinhos, ela falando dos prédios, né? Ela fala. E eu acho que é bem isso, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, assim, as casas, a arquitetura, é que nem como os velhinhos, né? Que vem com toda uma história, né? A arquitetura conta toda uma história. Então, acho que a gente tem que ouvir, tentar entender, que nem a gente faz com uma pessoa velhinha, né? Respeitar a história. E acaba que ela é um registro, né? Das coisas que aconteceram, como uma pessoa idosa, né? Ficou um monte de pergunta, mas para a gente resolver isso daí, né, na pesquisa, tem mais coisa. Apesar que quem está pesquisando é a Júlia, né? Eu tô, né, só tranquilo aqui no podcast. Pode ler no nosso livro. Mas é legal trazer essas dúvidas, né? Que de repente pode ser as mesmas dúvidas de quem está ouvindo, né? Sim, claro. Se aprofundar um pouquinho mais, que legal. É porque eu acho que, que as pessoas quase não se interessam por isso, né? Quem se interessa é quem tem a profissão de arquiteta, e quem é arquiteto, o arquiteto que se interessa é aquele que se interessa por patrimônio, né? Então, não é todo arquiteto que se interessa. Mas, de repente, está mostrando, né, um outro viés, está mostrando mais áreas, né? Sim, o historiador se interessa. Eu imaginava. Né? Historiador, eu acho que é legal tentar mostrar de uma maneira diferente, né? Porque eu acho que não é a maioria das pessoas que se interessam, até quando eu estava na faculdade, ou até agora que tu vai ver toda a profissão do arquiteto, não é a maioria que gosta de patrimônio, né? A maioria vai para outro lado, né? Então, eu acho que é legal tentar mostrar de algum outro jeito, né, para as pessoas, para elas tentar enxergar de outro jeito essa história, né? Tentar perceber que cada rua que tu passa, as coisas que acontecem, elas vieram de alguma história anterior, né? As pessoas não são aleatórias, o nome das ruas, as coisas que tem na cidade, a cidade do jeito como ela funciona hoje. Muitas pessoas vêm morar aqui em Itajaí porque acham que é uma cidade limpa, gostosa, não sei o quê. Mas por que ela foi assim? O que aconteceu até ela chegar a ser assim? Sim. E cada cantinho ali que às vezes a gente vai só passar, tomar um chimarrão que a gente acha legal, uma igreja, um prédio, alguma coisa assim, que tem toda uma história envolvida, né? Ela já foi a casa de alguém, muita gente já passou por ali, né? Antes. Exato. Muito não é só o povo que é legal, né? E também é uma expressão, né? É uma expressão artística, né? Até o tipo de arquitetura, né? É uma expressão artística, né? Sim. Hoje eu estava vendo ali, né? Que eu estava escrevendo e eu queria escrever sobre uma janela ali, né? Daí eu fui ler frontões, né? Daí eu fui ver o que era, mas só exato aquela palavra, né? Os frontões. Eu nunca pensei que frontões eram aquilo que a gente desde pequenininho faz a casinha com aquele triângulo, assim, né? E isso é muito mas antigo, isso é legal, né? isso vem lá de Roma, lá né? Gregos. Então. Sim, os romanos, e aí... às vezes a gente nem sabe porque as casas são hoje como elas são, mas porque teve toda uma história antes delas que as pessoas foram... começaram a fazer de uma forma e depois foram reinventando essa mesma forma até chegar a como a gente é hoje. É verdade, então, coisas que a gente não pensa, né? Por que essa forma? Por que a casa tem que ser assim? Ela sempre foi assim, né? Já. Então, remete a um período, né? Artístico, inclusive, né? Artístico, né? Você até vê um João de Barro construindo um duplex, um triplex, né? Um triplex ali, mas enfim.
A gente Mas foi isso é tentando diferente, né? ajeitar, né? No final, aqui a gente tem essa característica da arquitetura eclética, essas casas que a gente pesquisou, que são as casas tombadas, Sim. a maior parte delas tem a característica da arquitetura eclética, que é uma mistura de vários tipos de arquitetura, que tem muito disso da praticidade, mas também tem muito mais, na verdade, do artístico, né? Do barroco, do Do neoclássico. barroco, né? Que é uma Eu mistura, porque é particularmente arquitetura gosto, eclética, né? E tu vê, essa Desculpa. casa que eu fui com a Bia, que ela foi fotografar, que é ali a Burgard, ela tem 3 pisos, né? E não tem acessibilidade, né? Não tem acessibilidade, era uma coisa que não se pensava sim. nessa época, né? Não, Hoje, para trabalhar nessa casa, para pôr alguma coisa, porque ela é prédio da Fundação Cultural. Então, Sim. uma das razões que a Fundação Cultural não está ali é porque não tem acessibilidade. Como é que são Como que vai atender o público, né? escadarias, O pessoal, assim. né? É complicado, né? Mas é que essa questão da acessibilidade é muito recente, né? Agora que a gente tem que fazer as coisas com acessibilidade, né? Hoje nem se pensa em fazer um prédio sem acessibilidade, Não se pensa, né? Nem se deve mas pensar, né? Tem que botar mas no mínimo ali um elevador, 120 né? anos atrás nem se pensava em acessibilidade. Então tá, muito obrigada, Júlia Bandeira. Não, você tinha comentado alguma coisa que a gente já te apresentou como Júlia Bandeira? Pois é, não sei como que foi apresentada. Júlia Acho que foi Bandeira. Júlia Bandeira. Foi. Júlia Bandeira. Por que Júlia tu quer Bandeira. ser apresentada de outro jeito? Arquiteta Júlia Júlia Bandeira. Bandeira, arquiteta. Ser humano, não, Eu cidadão falei, não, arquiteta Júlia Bandeira. Cidadã Ser humano. não, arquiteta. Lembra desse... Nossa, que horror. Vixe, agora até fiquei com vergonha. Pode falar, cidadã. Eduardo, Júlia corta essa Bandeira. parte, Eduardo. Não, tem que colocar, porque é um humor. O humor tem que entrar aí, né, Dilma? Pra quem não entende, busca aí no YouTube aí, né? Cidadã não, arquiteta. Vocês vão saber do que a gente tá falando. Sim. Não, é péssimo, meu Deus. Não, É péssimo, né? Uma vergonha para... Como uma diria o vergonha. Jacan, é vergonha da profissão. Você é vergonha da profissão. Beleza, mas obrigado, Júlia. Foi muito da hora conversar contigo, né? Já mostrou muito mais coisas aí, né, da sua profissão, né, que a galera acaba não sabendo. Isso acho que serve para muita gente que está procurando, né, para que lado vai, o que eu quero me formar, o que eu quero estudar, né, terminando, de repente, ensino médio. Pô, a arquitetura também é bem interessante, né? Essa questão histórica. Pensando toda na construção. Olha que quanta coisa que a gente pode casar. Muita coisa bacana, né? Beleza? Na verdade, eu acho que o arquiteto que vai para esse lado aí, né, do patrimônio, é primordial, né, para a história, para o mundo, para, né, para preservar a história, né? Olha, na área de humanas. A parte da preservação, né? Tanto é que mas a arquitetura está nas humanas também, né, Júlia? Não, eu acho que não é nem humanas nem exatas, é tipo ciências sociais, não é? É tu que sabe, não sou eu. Humanas, né? Não me lembro, mas é que não se enquadra nem em humanas nem exatas, é um negócio meio termo ali. Até porque a gente tem as nossas geometrias analíticas, não sei o quê, sistemas estruturais, mas também temos as nossas artes e histórias. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mais ou menos isso. O arquiteto tem que entender de muita coisa, na verdade, porque é muito amplo, né? A área. Até o Niemeyer que falava que arquiteto tem que entender de música, de ritmo, de arte, tem que entender de tudo. Olha, a gente conseguiu fechar em grande estilo, falar até do tio Oscar Niemeyer. Tem que falar. É meio de tio agora, né? Podia ser sobrinho dele mesmo. Mas beleza. Mas isso daí. Agradeço, né, mais uma vez aí. Beleza? Muito obrigada, viu? Foi bom estar aqui com vocês. Nos vemos numa próxima. Aonde a gente te acha, Júlia? Vocês me acham nas redes sociais como Júlia Bandeira. No Instagram como Ju N Bandeira. Curta, compartilhe. Dê seu like, siga a gente no Spotify.
Literaturas e Outras Viagens. É isso aí. Bem lembrado. Bem lembrado, né? Galera, então, obrigado, galera, né, porque vocês nos acompanham, né? Sempre a gente está postando, sempre perguntando quando a gente vai postar, né, material novo. A gente tá, né? Tem que ter o compromisso, né, Kátia, de toda semana. Eu acho interessante agora que a gente está fazendo esse trabalho, que o itajaiense dê palpite, que dê a sua opinião, né? Porque nós somos estrangeiros nessa terra, né? Todos nós, tu, eu, a Júlia, a Bia, o André, né? Que vai editar o livro, né? A Gica, que vai produzir. Nós não somos daqui de Itajaí, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de enxerido, né? A gente está amando esse trabalho, adorando conhecer tudo isso, né? Mas nós vamos invadir sua praia. Mas esse lugar a gente está tomando conta, mas ele não é nosso, né? De natureza. Então, sim, o itajaiense ele pode dar um palpite que a gente vai gostar muito, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Pode fazer. Porque eu acho que é complicado. Não, eu acho que realmente nós não somos daqui, mas na verdade é engraçado até pensar, vendo a história, ninguém era daqui. Até as pessoas que formaram a cidade, que fizeram a cidade, todo mundo era estrangeiro. Então, eu acho que fazer parte da história da cidade não tem a ver com ser da cidade ou não, né? Eu acho que é legal ter isso de ser importante criar a história, de dar valor à história. Então, independente se tu é da cidade ou não, né? Muito bem, Não, eu concordo. Eu quero dizer que não, agora, mais recentemente, a gente é estrangeiro, né? Sim, mas com certeza acho que é importante que todo mundo... Porque tu vê até a tua amiga que teve o tataravô, nem ela conhecia, né? Sim, ela conhecia, então... Como diria o Saramago, para ver a ilha é necessário sair da ilha, né? Fica isso daí, né? Fica isso aí. Fica no ar, pensamento do dia. Mas é isso aí. Galera, então, a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Kátia, como que a gente te encontra? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. Beleza. Para me achar é fácil também. Eu, Edu Fabrício lá no Insta, Eduardo Fabrício P lá no Facebook. Encontre a gente aí nas plataformas, né, de podcast, Spotify, Google Podcast, mais um monte de plataforma que você encontra a gente bem fácil. Podcast Leov, né, Literatura e Outras Viagens. Beleza, galera? Tá bom. É isso aí. Um abraço para ti, Júlia. Um abraço, Eduardo. Tchau. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov. Temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais.